Olá, meus amores! Chegando por aqui para mais um ponto de encontro com a Rô. E hoje nós vamos falar um assunto eu acho que é um assunto bastante interessante, porque nós vamos falar sobre saúde, né? Então o tema de hoje é saúde holística. Saúde holística, pensando nessa saúde como prevenção e tratamento. Então, é um tema bastante interessante para a gente refletir. E é por isso que eu trouxe ele aqui, porque quando se fala em saúde, a gente tem que ter um entendimento maior sobre saúde, né? Estou lendo aqui a informação do Instagram. Para quem esperar um pouquinho o pessoal chegar, chegando. Deixa eu ver aqui. Vamos nos organizando aqui no Instagram. Esperando o pessoal entrar. E vamos que vamos. Então tá, pessoal. Então vamos lá. Peraí, deixa eu só... Esse aprendizado aqui cada dia é um desafio, né? Gente, só um pouquinho de paciência que eu tô entendendo aqui o que o Instagram tá me dizendo. Então vamos lá. Para quem não tem acompanhado, né, o meu trabalho aqui, então o objetivo dessas lives são lives bem rápidas que eu quero dizer, seus 30 minutos, e Rosana o tempo todo tem que estar se controlando, né, para não falar demais. E para quem não me conhece, o meu nome é Rosana Lashley, eu moro aqui em Nova York e tenho uma formação como Health Coach, e desde que eu cheguei aqui eu atuo como Health Coach. Então o que é o Health Coach? O Health Coach é o educador da saúde, no qual ele tem uma visão holística da saúde. Então esse é o tema que nós vamos estar trabalhando hoje, que eu vou estar trazendo para vocês essa visão holística da saúde. Então, o que é essa visão holística da saúde, né? Na verdade, o que é a palavra, o que significa a palavra holístico? A palavra holístico, ela vem do grego, que significa holos e que significa o todo. Então, levando isso para a saúde holística, né? Quando a gente fala nesse todo, olá Luana, quando a gente fala nesse todo, levando para a visão holística da saúde, nós estamos dizendo que nós temos que ter um olhar para esse ser de uma forma total. E não pensar nesse cliente ou nesse paciente, no caso da medicina, não pensar de forma compartimentada, né? Então, em compartimentos. Então, a pessoa que tem essa visão holística, ela tem a visão do corpo como um todo. Então, através da evolução, nós fomos perdendo este olhar do todo. Então, dentro da medicina tradicional,
se tem uma visão de compartimentos. Então, eu não sou só coração, eu não sou só cabeça, eu não sou só fígado. Nós somos um todo. E na medicina tradicional, onde tem as especializações, então eu vou tratar da dor de cabeça, eu vou tratar do fígado, eu vou tratar do coração. E a gente vai esquecendo, foi se perdendo este conceito do ser humano como um todo. Então, na área da saúde, a gente tem que estar atento, dentro da visão holística, não se ater aos sintomas que o nosso corpo está manifestando, mas entender qual é a causa que está ocasionando, meio redundante, né? Qual é a causa da doença. Então, um exemplo disso, eu estou com dor de cabeça. Essa dor de cabeça, o que a gente normalmente acaba fazendo? Você vai lá, toma um analgésico e instantaneamente ou por alguns minutos, essa dor de cabeça, ela vai parando, ela para. O que eu tratei ali? Eu tratei o sintoma, né? Então, eu tô com essa dor de cabeça, essa dor que tá me incomodando, eu vou lá, tomo a medicação e o que eu faço? Eu abafo o sintoma e eu não sei qual é a causa. Quando a gente tem essa visão holística da saúde, é um momento onde eu vou parar. Eu falo que são os momentos que a gente tem de reflexão, né, sobre nós. Os 5 minutos que eu falo que a gente tem que parar e aquietar a mente, porque na verdade nós temos todas as respostas. Quando nós falamos nesse holístico, desde primórdios, dos tempos primórdios, Jesus já falava, você precisa o quê? Crer, para que você consiga a tua cura. E tantos outros filósofos iluminados já falavam dessa forma. Então, na verdade, quando a gente pensa nesse ser como um todo, tudo está dentro da onde? Da nossa mente. Tudo estará dentro do nosso pensamento. E a questão holística e o exemplo da dor de cabeça, quando eu paro para pensar e perguntar por que eu tô sentindo essa dor? Da onde esta dor? Por que essa dor está surgindo? E aí eu vou fazendo uma investigação dos meus sentimentos, das minhas sensações, dos meus comportamentos, que possa ter causado essa dor de cabeça. Quando a gente começa a mudar este foco, que não só do sintoma, eu vou começando a entender e a observar quais são as causas. E quando a gente começa a fazer essa investigação, quando a gente muda esse foco, nós vamos entendendo que nós somos realmente esse todo. Então aí o que a gente vai fazer? A gente vai investigar as nossas questões emocionais, qual é a minha relação com o social, como é que está a minha relação no meio em que eu vivo, como que está o meu físico, quais as emoções que estão ocorrendo. Então, assim, essa investigação vai estar te trazendo respostas para essa dor de cabeça. Então, muitas vezes, a própria dor de cabeça, muitas vezes é o quê? É o estresse que a gente tem. E aí vocês falam assim pra mim, ai, Rô, mas como controlar esse estresse? Deixa eu tomar só um pouquinho de água aqui. No dia a dia, realmente é muito difícil, porque a gente tá vivendo aí no mundo onde as pessoas estão muito ansiosas, a gente tem um acúmulo de tarefas, esse acúmulo de tarefas vai fazendo com que a gente queira mais e mais, vai fazendo as coisas com muita rapidez. Então isso acaba ocasionando uma necessidade de cada vez mais eu dar mais, e é onde eu vou me perdendo nesse contexto do qual eu vivo. A dor de cabeça, segundo a filosofia da Louise Hay, que foi uma
estudiosa da metafísica, e através do estudo da metafísica, ela fez vários atendimentos, e através desses atendimentos ela colheu uma série de material que ela relacionou a doença, os padrões mentais às doenças. Então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei, da dor de cabeça. A cabeça, ela representa a nossa intelectualidade, né? Ela nos representa, é aqui que tudo é elaborado. Quando você está num processo de muita autocrítica, a não aceitação daquilo que você precisa resolver, então essa autocrítica te dá esta pressão na cabeça, em torno de si mesmo. Então, a enxaqueca, né? É quando a gente quer, é aquela pessoa que quer que tudo aconteça numa ordem exata, não tem uma flexibilidade para que as coisas possam acontecer. Então, é uma pressão o tempo todo, isso dentro da filosofia da Louise Hay, essa autocrítica que vai pressionar essa dor de cabeça. E para cada padrão de pensamento que ocasiona uma reação física, vamos dizer assim, ela sempre nos dá como dica mudar esse padrão de pensamento. Então ela sempre nos ensina ter uma afirmação positiva em cima daquele padrão de pensamento negativo que está ocasionando a doença. Olá, Vanessa, obrigada por você estar aqui. Olá, acho que é forte, né? Amor próprio. Obrigada por vocês estarem aqui. Para vocês que estão chegando agora, o tema de hoje é sobre saúde holística. E só voltando um pouquinho, né? Quando a gente fala desse holístico, é a gente pensar nesse ser como um todo. E pensando nesse ser como um todo, eu estava dando um exemplo aqui no começo da live sobre a questão, a gente sempre tem um olhar para a saúde, né, de uma forma muito partida. Então, quando a gente traz esse termo holístico para a saúde, é pensando no trabalho, em trabalhar a saúde de uma forma natural e de uma forma de prevenção. Então, o meu nome é Rosana Leschler, para quem não me conhece, e eu, na verdade, trabalho nessa visão holística da saúde. Vamos focar na saúde. E voltando nesse ponto, né, em que eu estava colocando a questão da causa da saúde. Então, por exemplo, a gente tem uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça, normalmente a gente vai lá, toma um analgésico e nós abafamos a dor, ela desaparece, mas ela tem uma probabilidade de voltar. Por quê? Porque nós não tratamos a causa. E baseado na metodologia da Louise Hay, que foi uma estudiosa da metafísica, ela sempre relaciona esse pensamento, o padrão de pensamento sempre está relacionado a uma doença. Uma das questões que dentro da metafísica é muito colocado é que o nosso pensamento, nós temos o poder de mudar esse padrão de pensamento. Então, para cada doença, que é o que nós chamamos também da doença psicossomática, né? Então, o que são as doenças psicossomáticas? É a soma de todo um desequilíbrio que está no nosso corpo e, de alguma forma, esse desequilíbrio tem que se manifestar. E o nosso corpo, ele é super inteligente. Nós temos, sim, esse poder de cura que nós fomos perdendo no meio do caminho. Então, desde da nossa criação, nós já viemos com esse poder de cura. E quando eu falo que nós fomos nos perdendo, foi esse olhar partido que nós temos do nosso corpo que fez com que nós focássemos simplesmente no sintoma e não na causa. E para que a gente possa descobrir essa causa, é um momento de parada, é o momento da gente parar e olhar para o nosso corpo. Então, voltando na questão da metafísica, toda doença, nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece. Aí vocês vão falar assim para mim, mas eu não sou responsável, eu não quero ficar doente. Ok, ninguém quer ficar doente. Só que o que acontece?
nesse mundo em que nós estamos vivendo, de tanta distração, de tanta pressão, de tanta notícias ruins, nós vamos trabalhando nessa energia negativa. O grau de ansiedade que as pessoas estão assumindo é tão grande que está onde ocasiona todas essas doenças. Então, um exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca são pessoas que estão muito centradas em si. É a história da pré-ocupação, né? Se preocupam com coisas que ainda nem chegou. É uma pressão em torno, que é o quê? A cabeça, né? A gente vai pressionando tudo aqui. É uma pessoa extremamente autocrítica e precisa trabalhar na flexibilidade. Então, dentro da metafísica, essa é uma das causas da doença. E aí a Louise Hay sempre nos traz uma afirmação para a mudança desse padrão de pensamento, a gente trabalhar nesse positivo, para que essa causa se desfaça e a gente entre num processo de equilíbrio. Então vamos pensar, tudo é energia. O alimento que a gente come é energia, o nosso pensamento é energia. Então aquilo que eu tô emanando para o universo é aquilo que o universo vai nos trazer. A pessoa que sempre está se sentindo inchada, né? A gente tem aquele processo de inchaço. É o que? A pessoa que está ali estagnada com as suas ideias, está entupida, não consegue colocar as suas ideias com clareza, né? Então, é o entupimento. E aí, Louise Hay sempre vem com uma afirmação. Um exemplo, a afirmação para a cabeça, né? Quando eu tô com muita dor de cabeça. Então, sigo o fluxo da vida e deixo seguir com amorosidade. Por um inchaço, qual é a afirmação? Os meus pensamentos fluem e eu deixo com que tudo flui com facilidade. Então, a partir do momento em que a gente vai fazendo essas afirmações, você vai mudando o seu padrão de pensamento, você vai mudando a sua energia e a causa da doença, do desconforto, ele vai desaparecendo. E aí você fala assim para mim, Rô, mas como eu vou saber, né, essa causa? É o momento que a gente tem que parar e fazer as perguntas, né? Então, assim, eu tô trabalhando naquilo que eu gosto? Eu tô me alimentando de forma correta? E aos pouquinhos você vai fazendo essa investigação e essa investigação ela está relacionada nesse todo, na maneira como você se relaciona com as pessoas, né, no seu social, que são as 4 áreas principais da nossa vida, que é a nossa questão físico, emocional, espiritual e social. Social são as nossas relações. Então, quantas relações tóxicas nós temos e nós não nos damos conta disso? E a todo momento nós vamos só fazendo esse processo de aceitação. Tudo que vem eu vou, né, engolindo. Eu vou, como a gente fala, né, vou engolindo sapo. E aí isso tudo chega um momento que o nosso corpo ele não aguenta e ele vai manifestar. O nosso corpo ele é muito inteligente. Então ele vai manifestar de alguma forma. Ele vai manifestar através de uma doença. Então é esse cuidado que nós precisamos ter. E uma coisa que eu gosto muito dentro da filosofia da Louise Hay é quando ela coloca que nós somos responsáveis, quando nós tomamos esta consciência da responsabilidade das nossas ações, das nossas palavras, fica muito mais fácil você lidar com as dificuldades, não dificuldades, né, não gosto de dizer essa palavra, mas os desafios que a vida vai nos colocando. Então, é importante a gente entender que nós não somos, sabe, parte, tudo tá ligado. Porque assim, ó, vamos pensar, quando a gente pensa dentro da medicina alopática, tomar o remédio, qual é o sinônimo dessa palavra, né? O que significa? Tomar o remédio é remediar a algo, é remediar aquela doença.
Quando você fala na questão do holismo, que é trabalhar o todo, você vai trabalhar dentro do natural, dentro da sua naturalidade, porque nós somos seres criados perfeitos, nós somos perfeitos. Nós sabemos, nós temos sim esse poder de cura. Não estou dizendo aqui que a gente tem que eliminar as questões médicas. Os médicos estão aí justamente para nos ajudar. Mas por que nós precisamos esperar chegar num estado crítico para poder remediar, né? Então, o que é o remédio? É dar uma medicação para abafar ou para amenizar aquela doença ou aquele sintoma. Quando você tem esse olhar para o holístico, você vai ter um olhar de trabalhar no natural, na prevenção, que é esse a nossa natureza. Nós temos esse poder de cura, nós sabemos o que está acontecendo, mas é muito mais fácil. Hoje nós estamos trabalhando com rápido. Tudo tem que acontecer de forma muito imediata. Então eu vou tomar o remédio porque eu não quero sentir essa dor. Então é importante a gente refletir nesse sentido. A maioria das pessoas sabe que tem que se alimentar bem, que tem que fazer exercício físico, o quão é importante para a saúde, o quão é importante dormir, ter uma noite de sono restauradora, tomar água. Às vezes, por exemplo, a dor de cabeça vem do simples, vem do natural. Às vezes a falta de hidratação no corpo, a falta de água, pode estar ocasionando essa dor de cabeça. A falta de sono pode ocasionar essa dor de cabeça. Mas o que eu não paro para pensar? Eu vou lá, eu vou remediar, eu vou lá pegar um remédio, um analgésico para abafar. Mas olha como é importante a gente fazer essas perguntas, né? Com que frequência eu preciso me exercitar? O que eu preciso estar inserindo ali na minha alimentação? Então, assim, hoje eu estou falando o significado, né, desse olhar holístico para a saúde, mas de hoje, mais na frente, as lives à frente, eu vou estar falando muito desta visão holística da saúde, a questão da alimentação, a questão da meditação. Então, é uma sequência, começa hoje, né, colocando esse foco na saúde. Então, as pessoas me perguntam muito assim: Rô, quando você faz um atendimento como coach da saúde, né, health coach, você trabalha sempre focando nesta questão da metafísica. Assim, a gente tem um círculo, a gente fala Circle Life, né, que é o círculo da vida, onde está envolvido todas as áreas da nossa vida. E aí, nosso primeiro contato, né, quando eu tenho o meu primeiro contato com o cliente, é exatamente esse: identificar, através desse exercício do Circle Life, qual é a área que está em deficiência. Então, é a área emocional, é as relações, é a atividade física, é a atividade espiritual. E aonde tiver em déficit, é onde a gente vai começar o trabalho. Isso não significa que eu estou em déficit, por exemplo, com a minha atividade física e as outras áreas estão todas equilibradas. Não, porque a gente tem que ter consciência que a nossa vida, ela não é linear, né? Nós vivemos num mundo onde é uma gangorra, sobe e desce. Mas o que nós precisamos trabalhar? Nós precisamos trabalhar no equilíbrio, aprender a ter esse olhar. Então, o que como educadora da saúde, como health coach, é ensinar as pessoas a focar na saúde e não focar na doença. A OMS tem essa definição de saúde, né, inserindo uma questão maior, porque antes ela tinha uma posição que era ser saudável é não ter doenças. E hoje ela coloca um item a mais: ser saudável é você encontrar a sua qualidade de vida. E para que você encontre essa qualidade de vida, é necessário que você tenha esse olhar para o todo, para a sua espiritualidade, para a sua atividade física. Então, Louise Hay, ela se curou de um câncer
a metodologia dela é toda baseada na história de vida dela. E ela se curou de um câncer trabalhando todas as áreas da vida. E ela morava aqui em Nova York na época, quando foi diagnosticada desse câncer. E os médicos falando para ela, olha, você precisa fazer uma cirurgia de imediato porque você tem 3 meses de vida. E ela, sabendo, tendo todo esse estudo da metafísica, ela falou, bom, a vida está me mostrando que tudo que eu sei intelectualmente, eu preciso aplicar na minha vida. Porque até então, ela atendia muitas pessoas, ela estava trazendo a cura emocional e física de muitas pessoas, ela trabalhava muito com um grupo de pessoas com AIDS, mas ela, na verdade, percebeu que ela não estava aplicando nela. E é interessante que a gente começa a perceber que a vida, o universo, vai trazendo sinais. Mas a gente está tão, focado para um outro lado, a gente não está olhando para dentro da gente e a gente não percebe os sinais que o corpo vai nos dando. E às vezes a gente até percebe, mas a gente passa por cima. Um exemplo disso você tá se alimentando, você tá almoçando, jantando, você tá satisfeita, mas você fala assim, eu vou comer um pouquinho mais, tá tão gostoso. Mas o seu organismo já tá dizendo para você, basta. E a gente sempre tá ultrapassando. Ou você sabe que comer fritura às vezes faz mal, você não se sente bem, você se sente pesado. Ou comer carne, tem pessoas que comem muita carne, a carne pesa, né? Em especial carne vermelha. E aí você fala assim, não, vou comer mais um pedacinho porque tá tão torradinha, tá tão gostosa. E aí você passa mal, você começa a sentir o estômago pesado. Então a gente sabe o que está acontecendo, só que a gente não respeita os nossos limites, nós não respeitamos os sinais que o corpo vai nos dando, né? A ansiedade, eu falo que é o mal da humanidade, né? A ansiedade, a depressão. A ansiedade, Louise Hay, dentro da metafísica, ela coloca que a ansiedade é essa falta de confiança em si. Então você fica ansioso por algo que você vai fazer. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? O que será que as pessoas vão tá pensando? Então é a falta de confiança em si. E aí ela sempre vem com afirmação para que você mude esse padrão de pensamento. Então para a ansiedade, a afirmação é: eu me amo e confio no fluxo da vida. Confio no processo em que eu estou vivendo. Então, se a gente for pegar lá do começo da história, os grandes iluminados, o próprio Cristo, que foi um grande mestre, não estou falando aqui de religião, tá? O próprio Buda, os grandes iluminados, eles tinham todo um controle, né? A gente tem que falar, é esse controle mental, é esse controle das suas emoções, das suas sensações, o reconhecer. E para isso, o que eles faziam normalmente? É entrar em contato consigo mesmo, através da meditação. A meditação é um grande aliado para esse processo de entrar em contato consigo mesmo. Então, hoje eu quero deixar aqui para vocês essa reflexão. Como que vocês estão trabalhando essa saúde como um todo? Vamos trabalhar na prevenção e não vamos trabalhar no momento em que a gente já está com a doença instalada. Ok, sempre é tempo de começar. E um dos pontos da filosofia da Heal Your Life, você pode curar a sua vida, é saber que o seu ponto de poder é aqui agora. Eu acho maravilhoso isso. O seu ponto de poder é aqui agora. É agora que você precisa começar. Então, por que não parar 2 minutos do seu tempo para perceber os sinais do seu corpo, para perceber o que está acontecendo no seu corpo? Observar a sua alimentação, o seu ritmo, né? Nós somos ritmo o tempo inteiro. Será que o meu ritmo está muito acelerado? Esse ritmo acelerado
vai me causar uma dor de cabeça. Esse ritmo acelerado vai me causar uma ansiedade. Esse ritmo acelerado faz com que eu perceba que eu não estou conseguindo. E aí eu não consigo, eu entro num processo de depressão. Tá vendo? Tudo é um ciclo. Então a gente precisa aprender a acalmar esse ritmo, andar de uma forma, né? Deixar com que o nosso ritmo caminhe de forma natural. E a gente está sempre acelerando. Parar e perguntar para o seu corpo: por que você está tão acelerado? O que eu preciso fazer para te acalmar? Sabe, coloca a mão aqui no seu coração e sinta as batidas, a sua pulsação, a batida do seu coração. E às vezes, gente, é 2 minutos, 1 minuto, sabe? Você acalmar a respiração. Ela já te traz essa sensação de calmaria. E é isso que nós estamos precisando, né? Tirar um pouco essa desintoxicação, mudar um pouco o hábito. Eu tenho o costume, quando eu percebo que, né, o meu ritmo está um pouco acelerado, porque as atividades são muitas no decorrer do dia, 2 coisas que eu gosto de fazer muito. Ou eu paro, sempre tem uma musiquinha de fundo, acho que vocês estão escutando aí. Fecho os olhos para conectar mesmo com o meu eu. E a primeira questão é prestar atenção na minha respiração. E cada vez que eu respiro, inspiro e expiro. Quando eu inspiro amor. E quando eu solto essa respiração, expiro, eu solto toda a ansiedade, todo esse ritmo acelerado, a preocupação, e vou fazendo isso 3, 4 vezes, até que eu percebo que eu tô relaxando. Eu inspiro amor e solto todas as preocupações. E aí eu começo a fazer as perguntas. O que eu preciso fazer para o seu dia ficar tranquilo? Ou, por que eu tô sentindo essa dor de cabeça? Será que eu me alimentei bem? Será que eu tomei água? Ai, acho que eu preciso dormir um pouquinho. Percebe? E vai perguntando para você, vai perguntando para o seu corpo. Vai dando a ordem, é o que eu falo da reprogramação mental, vai dando a ordem para sua mente. Eu te permito agora que você relaxe. Percebe? E aí a gente vai começando a entrar em contato com a nossa natureza, com a nossa essência. E vamos tomando, né, manifestando esse poder interior de cura que cada um de nós temos, que nós possuímos, né? Então, saúde, pessoal, essa reflexão é um conjunto de fatores. Não é tomar só a medicação, não é só o exercício físico, não é só a meditação. É um conjunto de fatores. Então, é começar a criar hábitos saudáveis para que você tenha uma qualidade de vida, né? Então, a boa saúde, o que eu acredito como boa saúde, é justamente a ligação de todas essas questões, né? Ligar, coligar, e a ligação consigo mesmo. É dar importância para esse para esse holístico. Olhar para si e prestar atenção em você como um todo. E focar na saúde. Não se assustar, né? As pessoas, a Luiz Rey coloca muito, nós estamos muito acostumados em se assustar com algo que acontece com o nosso corpo. E na verdade o nosso corpo ele só está sinalizando. Aparece um carocinho, você fala, nossa, já é um tumor. Eu tô com tumor. Agora então com a Covid, eu espirro, tá com Covid.
Olha o pensamento. Esse é o primeiro pensamento que vem. O pensamento de doença, o pensamento de desequilíbrio. Não, vamos mudar, vamos fazer a afirmação positiva. Então, vamos nos relacionar conosco mesmo, né? Se relacione consigo mesmo. Comece a trabalhar no seu auto-amor. Quando você começar a trabalhar no seu auto-amor, pode ter certeza que esse olo, essa ligação do holístico, do físico, do emocional, do espiritual e do social, ele vai entrando em equilíbrio. E quando vier o desequilíbrio, você já vai ter esse olhar focado para a saúde. Então você vai ter uma afirmação específica para trazer esse equilíbrio para dentro de você. Então, pessoal, esse era o recadinho que eu queria deixar. E só para não deixar só na teoria, mas na prática, eu vou pedir para que vocês relaxem, prestem atenção na minha fala e na música, e eu vou deixar aqui uma afirmação, uma meditação, um relaxamento, o nome que vocês quiserem dar, justamente para entrar em contato com o seu eu, com a sua força interior, com o seu poder de cura, tá bom? Então, onde vocês estiverem, se estiver sentadinho, se estiver deitado, enfim, dá uma relaxada, respira fundo, expira, novamente, inspira amor, expira, soltando toda a preocupação, a ansiedade, novamente, inspira amor e paz e solta toda a preocupação, ansiedade. Sinta no topo da sua cabeça uma luz branca irradiando todo o seu corpo. E essa luz vai descendo pela sua cabeça, pela sua face, pelos seus ombros, pela sua mão, trazendo essa sensação de relaxamento. Se você sente que uma parte do seu corpo está extremamente rígida, vai soltando e diga para a parte do seu corpo: eu te permito, neste momento, relaxar. Entre no seu processo natural. E essa luz vai descendo por todo o seu corpo, seu abdômen, suas pernas, seus pés. E agora você se sente totalmente relaxado. Escutando o som da natureza e nutrindo o seu corpo e a sua mente com essas palavras. Na infinidade da vida, onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Aceito a saúde como o estado natural do meu ser. Eu agora liberto conscientemente qualquer padrão mental dentro de mim que possa estar expressando algum tipo de doença. Eu me amo, eu me aprovo, amo e aprovo o meu corpo. Eu o alimento com comidas e bebidas nutritivas. Eu o exercito de maneiras divertidas. Reconheço meu corpo uma maravilhosa e formidável máquina e considero meu corpo um privilégio. É um privilégio viver dentro dele. Adoro ter muita energia. O meu corpo é perfeito. Sou saudável, plena e completa.
tudo está bem no meu mundo. Respira fundo e sinta o seu corpo relaxado para continuar as tarefas do dia. E aos pouquinhos vamos voltando com profundo sentimento de gratidão. Então, meus amores, essa é a chave para a gente diminuir o estresse e eliminar o desconforto no nosso corpo. É olhar para dentro da gente, é dar essa parada e perguntar para o seu corpo o que você está precisando. E vamos trabalhar na causa, conscientizar que nós somos responsáveis por tudo que acontece no nosso corpo, que o poder é aqui agora. Então vamos começamos agora com essa reflexão, com essa meditação, né? Então a doença, na verdade, quando ela chega para nós, no nosso corpo, é um convite para que nós possamos mudar o nosso relacionamento conosco mesmo. É trabalhar no nosso auto-amor. Então a doença vem para dizer para você, olha, para. Então por que a gente vai esperar com que ela venha? Vamos trabalhar, né, nesse equilíbrio do holístico, do natural, nesse poder de cura que já faz parte de nós. Gente, eu falo isso com muita propriedade, porque eu tenho este foco para a saúde. E claro, às vezes vem alguns desequilíbrios, vem. Mas eu me pergunto, peraí, Rosana, o que está acontecendo? O que você não está fazendo corretamente? Né? E aí, a outra questão é quando a gente toma responsabilidade. Um exemplo que eu dei da dor de cabeça. Será que eu estou tomando água suficiente? Será que eu estou fazendo o meu exercício corretamente? Ou pelo menos estou tirando 20, 30 minutos para entrar em contato com a natureza e para fazer uma caminhada? Isso traz um reequilíbrio. Né? Será que eu estou dormindo bem? Antes de eu ir lá e pegar o remédio, remediar, para abafar aquilo que o meu corpo está sinalizando. Tá bom, pessoal? Então essa era a minha contribuição de hoje, tá bom? Agradeço do fundo do meu coração a todos vocês, Adriana, Neide, Edwin, de estar aqui juntinho comigo. Mas o objetivo maior, gente, Luana, é poder trazer para vocês essa consciência de saúde. Vamos focar na saúde, vamos olhar para dentro de nós. As pessoas me perguntam, Rô, por que você não tem nenhuma doença ditas, né, normais para as pessoas da terceira idade? Eu já estou na terceira idade, tá, pessoal? Mas é por isso, porque eu aprendi a olhar para dentro de mim. Isso não significa que eu não vou ficar doente, não sei. Mas a probabilidade é muito pequena. Por quê? Porque eu tenho já esse olhar, esse foco para a saúde. Né? Então, onde está desequilibrando, vamos parar, eu vou me respeitar, trabalhar em cima dos nossos limites. Tá bom, pessoal? Então, assim, conto com vocês nas próximas. Essa live, ela acontece toda quarta-feira, às 11 horas, aqui em Nova York, meio-dia no Brasil. Sempre iniciando com uma meditação e terminando com uma meditação. E daqui para frente, hoje iniciei com o conceito do holístico sobre saúde, mas a gente vai fazer essas lives para frente sempre focado nesse processo da saúde. Provavelmente a semana que vem eu vou estar falando um pouquinho sobre a nutrição holística. O que é essa nutrição holística, tá? E aí eu convido vocês no meu YouTube para estar me seguindo lá no YouTube. Tem várias meditações, afirmações de cura, coisa rápida. Criar o hábito, né? Se você fizer isso toda noite, você vai mudando esse padrão de pensamento. Então vai lá no YouTube, Rosana Leshley, e acompanhe. Acompanhe o Instagram. Lá no Instagram também eu estou promovendo, né? Tô trabalhando em cima de um workshop que a gente vai estar falando só sobre a questão da saúde, através da metafísica. Então, dá uma olhada lá nas redes sociais para vocês entendendo aí como que é o processo
como o Health Coach trabalha, esse educador de saúde trabalha, tá bom, pessoal? Conto com vocês na próxima semana e deixando aqui a dica, a próxima semana é a alimentação, nutrição holística, tá bom? Beijo no coração, espero que vocês tenham gostado. Profunda gratidão por vocês estarem aqui junto comigo. Lembrando, né, que ninguém faz nada sozinho. Se eu tô aqui é justamente para poder, junto com vocês, levar esse novo olhar. A humanidade precisa, né? E a nossa cura contribui para a cura do planeta, para a cura da humanidade. Beijo no coração de cada um de vocês e ó, um lindo dia, tá bom? Bye, bye, pessoal. Bye, bye.